Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise explicativa. Hoje, a gente vai pegar um quadro branco imaginário e desmistificar de vez uma daquelas bancas que estão sempre marcando presença nos certames do interior do país, a Apta Concursos, também conhecida como Apta Assessoria e Consultoria. Para quem está na busca pela aprovação e quer entender na prática como a cabeça desses examinadores funciona, o que eles realmente cobram e como desviar daquelas armadilhas de última hora, este é o lugar exato. Vamos dissecar o perfil da Apta usando dados e questões reais. A nossa jornada de hoje vai ser super metódica, tá? A gente vai passar rapidinho por 5 pontos fundamentais: o perfil da banca, a estrutura da prova, o português na prática, a matemática e o raciocínio lógico e, para fechar com chave de ouro, a nossa estratégia final de estudos. Bora lá? Ponto número 1, o perfil da APTA. Afinal, antes de sentar e abrir os livros, a gente precisa saber exatamente com quem estamos lidando, não é verdade? Olha só, a Apta já está na estrada desde 2004. Ou seja, não tem absolutamente nada de novata por aqui. Há uma experiência gigantesca e uma presença super consolidada, especialmente ali pelos estados de São Paulo e Minas Gerais. O grande foco deles, concursos públicos e processos seletivos para prefeituras, câmaras municipais e autarquias, principalmente em cidades de pequeno e médio porte. E aqui vai uma curiosidade super importante sobre a filosofia deles. A Aptata é extremamente apegada à tradição. Quando o assunto é legislação e conhecimentos específicos, a regra do jogo é a famosa lei seca. O que isso significa na prática? Significa a cobrança literal, palavra por palavra, das leis, estatutos e decretos exigidos. Eles não costumam ficar inventando historinhas, nem cobrando interpretações complexas de casos hipotéticos elaborados. A missão deles é simples: testar se a leitura foi feita e se o texto exato da lei está memorizado. Simples assim. Certo, agora vamos para a nossa seção 2, a estrutura da prova. O que aguarda os candidatos naquele tão aguardado dia do exame? Bom, a estrutura é até que bem amigável. As provas são no formato clássico de múltipla escolha, os enunciados são curtos, diretos e usam uma linguagem muito acessível. A banca faz provas para todos os níveis, desde o fundamental até o nível superior, mas a grande constante em todos eles é justamente a objetividade. A APTS é classificada como uma banca de nível fácil e intermediário por um motivo claro: eles não têm o hábito de jogar aquelas pegadinhas obscuras ou colocar textos longos e cansativos só para confundir na hora da leitura. E, gente, antes da gente mergulhar de cabeça na resolução prática das questões, um lembrete super importante. Se este conteúdo está clareando as ideias, aproveitem agora mesmo para curtir a explicação e seguir o canal. É fundamental fazer isso para não perder nenhuma dica de ouro e as próximas análises aprofundadas de questões sobre a banca Apta. Esse apoio da nossa audiência é o que nos permite continuar trazendo esse tipo de raio-x detalhado. Partindo para a nossa terceira parte, português na prática. Como é que toda essa tradição que a gente acabou de ver se traduz nas questões de linguagem? A cobrança é clássica demais. A APT simplesmente adora a gramática normativa tradicional. As questões de interpretação de texto vão direto ao ponto e eles são muito rigorosos com aqueles detalhes que estudamos desde sempre: ortografia, pontuação, uso da crase, colocação pronominal e, claro, as regrinhas do novo acordo ortográfico. Tem que estar com isso na ponta da língua. Para não ficar só na teoria, bora ver um exemplo real extraído de uma prova aplicada por eles. A questão pede simplesmente a classificação morfológica da palavra destacada na frase ler jamais, escrever jamais. E aí, o que a palavra jamais representa morfologicamente? Notem como a resolução é lógica e direta. Passo 1. Identificar qual circunstância a palavra está expressando em relação ao verbo. Passo 2, percebe-se claramente que jamais passa uma ideia de negação, certo? Passo 3, puxando pela memória das 10 classes gramaticais, palavras invariáveis que indicam circunstância são os advérbios. Conclusão, trata-se de um advérbio de negação. Viram só? Zero enrolação. A banca só exige que a base da morfologia esteja bem sólida. Um outro assunto que é figurinha carimbada no português da Apta é o novo acordo ortográfico. A banca costuma pedir para identificar a alternativa com um erro de acentuação. E o contraste que eles amam fazer é esse aqui. A palavra café, que é uma oxítona terminada em E, continua acentuada lindamente. No entanto, palavras como ideia, que são paroxítonas com aquele ditongo aberto ei, perderam acento. A Apta frequentemente joga palavras como ideia, jiboia ou coreia com acento no meio das alternativas incorretas, justamente para testar se houve atualização dessa regra específica.
Seção 4 do nosso raio-x, matemática e raciocínio lógico. Vamos desmistificar a disciplina que costuma dar aquele frio na barriga em muita gente. E aqui vai uma notícia que traz um super alívio. A matemática da APTA é fundamentalmente conectada ao nosso cotidiano. Eles avaliam operações básicas, aquelas porcentagens do dia a dia, a boa e velha regra de 3 e o cálculo de área daquelas figuras geométricas mais básicas. Dá uma olhada nesta questão real de um processo seletivo deles. O enunciado diz assim: um travesseiro custava R$ 65. Após receber um desconto de 12%, seu valor passou a ser de quanto? É aquele clássico probleminho de porcentagem de nível fácil, mas nunca demais lembrar. No dia da prova não rola usar calculadora, hein? Para resolver isso na mão, sem sofrimento, aqui vai o método mais seguro e eficiente. Primeiro, a gente acha quanto vale 1%. É só pegar os R$ 65 e dividir por 100, o que dá 65 centavos ou 0,65. Segundo passo, multiplica esse valor por 12, afinal a gente quer descobrir os 12% do desconto. 0,65 vezes 12 dá R$ 7,80. Terceiro e último passo, subtrair esse desconto do preço original. 65 menos 7,80 resulta em R$ 57,20. Percebem a pegada? O segredo deles não é inventar contas absurdas, mas sim testar se o candidato tem aquele domínio tranquilo das operações com decimais na hora da pressão. E a geometria segue exatamente a mesma lógica. Outra questão da banca pergunta simplesmente o seguinte: qual a área de um paralelogramo onde a base mede 45 e a altura mede 58? Sem historinhas elaboradas sobre terrenos ou plantações, eles vão direto à cobrança do conceito. Para matar tudo o que a pessoa precisa ter na memória é a fórmula básica. A área de um paralelogramo é simplesmente a base multiplicada pela altura. Então, passo 2, jogar no rascunho 45 vezes 58. E chegamos ao resultado no passo 3, 2.610 centímetros quadrados. Se o conceito e as tabuadas estiverem em dia, é uma questão que dá para resolver em menos de 1 minuto, com toda certeza. E, finalmente, chegamos à nossa seção 5, a estratégia final e a aprovação. Como a gente consolida todo esse conhecimento e transforma isso numa aprovação real? Bom, a rotina de preparação precisa espelhar a objetividade da APTA. É super importante manter revisões teóricas focadas nessas bases gramaticais e matemáticas. Tem que separar um tempo pesado para a leitura literal da legislação exigida no edital, a famosa lei seca que a gente bateu na tecla no início. E, claro, resolver o máximo de provas antigas da própria APTA é essencial, porque os temas se repetem demais. Ah, e uma dica extra de ordem super prática. Quando for fazer inscrição, utilizem navegadores compatíveis com o sistema da banca, como o Firefox ou Chrome, só para evitar dores de cabeça burocráticas com tecnologia. E isso nos traz a grande conclusão da análise de hoje. Essa previsibilidade toda da APTA é, sem sombra de dúvidas, a arma mais poderosa de quem está bem preparado. Eles não vão tentar puxar o tapete de ninguém com pegadinhas de dupla interpretação. Se o estudo foi disciplinado, se a lei foi lida e o feijão com arroz da matemática e do português foi treinado, o resultado positivo é uma consequência natural e garantida. Para colocar todo esse conhecimento no campo de batalha, o recado mais importante de todos é esse: quem deseja provas da AEPT Concursos para treinar e entender bem na prática esse perfil que a gente acabou de mapear, só precisa entrar em contato com a Foca na Vaga pelo WhatsApp. O link está disponível aqui mesmo, na descrição desta explicação. É só clicar, garantir o material e focar na vaga. Agora fica a reflexão final. Com todas as armadilhas mapeadas, qual vai ser a primeira lei seca que vai entrar no plano de estudos hoje? Muito obrigado por acompanhar mais esta análise estratégica e excelentes estudos para todo mundo!